Gênesis capítulo 4. A partir do verso 1. Acompanhe comigo, eu vou ler boa parte dessa narrativa. Então, por favor, estejam atentos ao que diz esse texto. Não é um texto tão simples, mas eu queria que a gente caminhasse junto. Se você puder também depois, assista a palavra que foi dada hoje pela manhã, ela está no nosso site. Quem não veio aqui, quem não teve oportunidade, uma palavra muito oportuna. E eu acredito que aquilo que o Senhor colocou em meu coração para hoje de noite está de forma amalgamada, está intimamente ligada com aquilo que foi pregado pela manhã. Então, acho que o nosso entendimento pode ser ampliado por uma visão de ambas as palavras. Em Gênesis capítulo 4, verso 1 em diante, a gente vai ler o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se você não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: eu não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do teu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Eu serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar vai me matar. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo e matasse. Então Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael e Metusael. E Metusael a Lameque. E Lameque tomou 2 mulheres. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moraram em tendas e crias em rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas 2 mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque ele me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. A história de Caim e Abel é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Aliás, do gênero literário, das histórias que se conta desde o jardim de infância, desde a escola, Caim e Abel são 2 personagens que, até para o mais distante do Evangelho, são familiares.
Caim e Abel são os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Os dois primeiros homens da terra, homem e mulher. Os dois primeiros habitantes da terra tiveram primeiramente dois filhos. O primeiro Caim e o segundo Abel. A relação deles dois é curta. A Bíblia fala que um dia Caim veio ofertar a Deus uma oferta. A Bíblia fala que Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador de terra. Há uma diferenciação entre os ofícios. A Bíblia em momento nenhum diz que um ofício era melhor que o outro. Não há nada, nenhum indicativo nos textos apontando o fato de que ser pastor era melhor do que ser lavrador ou vice-versa. Ambos os ofícios válidos. Caim era lavrador, Abel era pastor. Um entrega uma oferta, vem outro, entrega outra. E aí entra a primeira questão que a gente tem que avaliar e tem que examinar no texto qual é a natureza disso. A Bíblia fala: Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Por quê? Muito se fala acerca disso. Alguns, por exemplo, defendem que Deus não se agradou da oferta de Caim, porque a oferta de Caim, profeticamente, espiritualmente, indicaria uma oferta terrena, uma oferta de produto da terra, enquanto a oferta de Abel era algo ligado a um plano profético e apontava para a morte de um animal que veio se cumprir em Jesus. Seria uma oferta alinhada com um plano profético. Então, Abel teria ofertado algo espiritual, enquanto Caim teria ofertado produto da terra, portanto material. Mas não me parece ter fundamento e se sustentar essa teoria, essa defesa e essa interpretação à luz de todo o sistema bíblico. Aliás, se você for olhar o que diz em Levítico capítulo 2, verso 1, o próprio Deus diz que se agradava de oferta de cereais, por exemplo. Ele diz: quando você for dar uma oferta de cereais, selecione pelo menos a melhor farinha. Era possível, sim, celebrar e cultuar a Deus com oferta de cereais. Então, sim, o produto da terra poderia agradar a Deus. Não tinha problema algum com isso. Então, por que a oferta de Caim? Aliás, porque Caim e sua oferta não são aceitos, enquanto Abel e sua oferta são aceitos. Reparem, ninguém pediu nada a eles. Caim primeiro resolve apresentar, e o texto diz claramente, uma oferta a Deus. Vem Abel, provavelmente inspirado por Caim. Vem Abel olhando a reação, olhando a ação de Caim e diz: eu também quero apresentar uma oferta. Mas aí o texto não fala mais em uma oferta. Caim tirou uma oferta daquilo que ele lavrava, daquilo que ele trabalhava, e entrega a Deus. Abel entrega a melhor parte da melhor cria. Abel entrega a parte gorda das primícias do rebanho que ele cuidava. Deus se alegra, em primeiro lugar, de Abel, e em segundo lugar, da oferta de Abel. Caim está entregando para Deus qualquer coisa. Caim tem uma relação com Deus em que guarda o melhor para si, o comando para si, a primícia para si, a primazia para si, e entrega para Deus o que sobeja, entrega para Deus o que sobra do seu tempo, o que sobra das suas ofertas, o que sobra da sua lavoura, o que sobra da sua juventude, o que sobra das suas energias. Ele entrega para Deus uma oferta. Qualquer coisa está bom para Deus. Abel entrega o melhor para Deus. Abel entrega a primeira parte, e a melhor parte da primeira parte. Por isso, Deus em primeiro lugar sonda o coração de Abel e vê: esse homem está apaixonado por mim. Antes de aceitar a oferta, ele aceita Abel. Abel, a sua oferta é só um símbolo exterior de uma paixão interior que eu já sei que você nutre por mim. Então eu aceitei você, e por isso sua oferta vem junto.
Mas para Caim ele diz, eu não aceitei Caim, porque desculpa, eu não quero qualquer coisa. Aliás, eu nem preciso dos seus cereais. Eu não preciso da sua oferta. Eu não preciso de qualquer coisa, querido. Mas quem quer vir a mim, precisa vir a mim de todo o coração. Precisa ter uma relação intensa. Precisa ter uma relação verdadeira, legítima. Alguém que quer vir a mim precisa se entregar por completo. É esse tipo de relação que eu cultivo. Relação de verdade. Deus rejeita Caim porque Caim estava ali pela metade. Caim queria manter a melhor parte para ele. E a continuação do texto deixa muito claro porque isso acontece. Caim, vendo que aquilo aconteceu, o seu coração fica furioso. Ele sente no íntimo aquela rejeição. E pior, ele sofre também com a aceitação de Abel. O espírito de inveja toma conta dele. E ele, de forma sorrateira, covarde, chama Abel para o campo. Abel, bora ali para o campo. É o que? Tem baba hoje? Bora no campo. Quando chegam no campo, Abel, de forma traiçoeira, é morto pelo seu irmão Caim. Abel entregou em confiança a ida àquele campo. E lá Caim, de forma muito traiçoeira, mata Abel. E não diz nada. Não diz nada. A ideia do campo é uma ideia de chamar a um lugar onde provavelmente os pais dele não estariam. A gente brinca, foi o primeiro genocida da história. De uma vez só matou 1/4 da população mundial. Olha isso. Matou Abel. 4 pessoas no mundo. Já matou uma. 25% da população mundial morreu de uma vez só. Olha que tragédia. E aí Deus aparece. Como se dissesse: ei, você pode fugir dos olhares dos seus pais, mas o meu estava contigo. Do meu olhar você não fugiu. Caim, onde é que está teu irmão? Onde é que está teu irmão? E ele pergunta assim: por acaso eu sou algum guardador do meu irmão? Ainda dizem que antigamente as pessoas respeitavam os mais velhos, né? Caim olha para Deus e fala: eu sou algum guardador do meu irmão por acaso? Não tem nada a ver com isso não. E aí Deus olha para ele e fala assim: o que você fez? Vou te dizer uma coisa: o sangue do teu irmão está clamando desde a terra. O sangue do teu irmão está falando por ele, porque ele foi uma ovelha muda. Ele não teve direito de fala, mas o sangue dele está falando contra você. E eu vou te dizer uma coisa: você verteu o sangue do teu irmão na terra. Lembrem, Caim tirava o seu sustento de onde? Da terra. E aí Deus olha para ele e diz assim: é o seguinte, Caim, por causa disso, a terra, ela agora vai se revoltar contra você. A partir de hoje, a terra não vai mais frutificar para você. Você perdeu a tua profissão, cara. Porque a terra, a partir de hoje, é tua inimiga. Tudo que você plantar na terra, a terra não vai mais nascer. Não vai mais germinar. A terra está contra ti a partir de agora. Você e a terra são inimigos. Porque o sangue do teu irmão, o fruto da tua iniquidade está na terra. Então a terra agora está dando uma resposta, uma vingança contra você. A terra não vai mais te dar nada. Veja, a resposta de Caim é uma das coisas mais cretinas que a gente vai ler na Bíblia. E vai revelar completamente o caráter dele e a natureza da sua oferta. A resposta de Caim é dizer: ei, esse castigo é pesado demais para mim. Isso eu não posso suportar. Brigar com a terra eu não posso suportar. E o próprio Caim vai dizer: então por causa disso, a partir de hoje eu saio da tua presença. Eu vou fugir da tua presença. E eu tenho certeza, por causa dessa sentença que você está me dando, quem me encontrar vai me matar. Aí Deus: seu problema é esse? Vamos resolver agora. Eu vou colocar um sinal em você. E eu acredito que seja muito parecido com o sinal que meu irmão Silas tem. Uma coisa na testa, bem visível. Negócio assim, bem... pá, tá marcado. Pronto. Deve ser uma coisa assim.
matar, eu vou dar uma sentença logo. Eu vou vingar ele 7 vezes. Ninguém lhe mata, Caim, fique tranquilo. Se o seu problema é esse, está resolvido. Ninguém vai lhe matar não, cara. Ele, tá bom. E a Bíblia fala que Caim toma a iniciativa de sair da presença de Deus. Veja, quando Deus diz, a terra vai ser sua inimiga, ele diz, eu não posso suportar isso. E ele mesmo toma a iniciativa de fugir da presença de Deus. A presença de Deus para Caim é dispensável, mas ficar sem o produto da terra é indispensável. Por que que Caim entrega para Deus uma oferta e não a melhor oferta da terra? Porque Caim idolatrava a terra. A terra era o ídolo de Caim. Caim transforma a sua carreira, um meio de subsistência, como na verdade a razão da sua existência. Caim idolatra aquilo que recebe, e como ele transforma a terra, a sua carreira, a sua profissão, seja lá o que for, o produto da terra no seu ídolo, ele não consegue entregar isso a Deus. Ele guarda sempre o melhor para ele. Eu não posso entregar isso para Deus. O melhor que é meu. A primícia é minha. O que sobrar é de Deus. A ponto de que quando Deus toca nessa ferida, ele diz, isso é pesado demais para mim. Vou-me embora. O que será que se Deus tocar na sua vida, você terá o desejo de se afastar dele? O que será que se Deus tirar de você, você não aguenta viver sem, a ponto de dizer, eu vou viver sem Deus agora, porque Ele está contra mim? Em momento nenhum Deus expulsou Caim. Deus não tira Caim da presença dele, pelo contrário, Deus oferece a ele misericórdia. Deus diz a Caim, Caim, você tem uma segunda chance. Você pode vir fazer o certo. Se você proceder bem, você vai ser aceito também, cara. Mas eu não aceitei a sua oferta porque antes eu não aceitei o seu coração. Por isso que a gente sempre fala, o que Paulo menciona, aquele que quiser ofertar alguma coisa ao Senhor, oferte com alegria. Porque Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa da sua vida, Deus não precisa de nada que você tem, cara. Deus é dono da prata e do ouro. Deus quer relação e não bem. Antes de atentar para a oferta de Abel, ele atentou para o coração de Abel. Ele diz, essa oferta é só uma consequência de um coração apaixonado. E a oferta de Caim também era consequência de um coração idólatra. Caim, teu coração não é meu, cara. Seu coração é da terra. É por isso que você não consegue ofertar nada a mim. É por isso que você não consegue ter uma vida espiritual constante. É por isso que você não consegue passar uma semana cumprindo um voto que você fez diante do meu altar. É por isso que você não consegue se entregar a mim de forma completa. Porque seu coração já tem dono. É a terra. E por causa disso, o seu castigo, a pena para o seu crime, vai ser ficar sem a terra. A Bíblia fala de um jovem rico que vai a Jesus, em Lucas capítulo 18, e diz assim, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, você conhece os mandamentos, cumpra eles. Aí ele diz, isso eu faço desde criança. Eu não mato, eu não furto, eu não cobiço. Desde criança eu tenho feito isso, está tudo bem? Aí Jesus diz, está quase. Só falta uma coisa. Pegue todas as suas propriedades, venda, dê aos pobres, depois me siga. E aí então você vai ter um tesouro no céu, você vai ser perfeito. A Bíblia fala o seguinte, ele foi embora muito triste, porque tinha muitas propriedades. É a única situação que alguém vai sinceramente a Jesus buscando uma bênção e volta triste na Bíblia. O coração dele era da terra, era da propriedade. E aí, eu fico pensando se o final dessa história fosse hoje aqui. Se o Senhor chegasse para você e dissesse assim, se você quiser ter um tesouro no céu, vá e termine aquele relacionamento que você sabe que está te afastando de mim.
Será que o final da sua história seria: e ela foi embora muito triste, porque o cara era gato? Vai embora e desfaça da sua rede social, porque só presta para você expor seu corpo de uma forma completamente devassa. E foi embora muito triste, porque tinha 50 mil seguidores. Porque o seu coração tem dono. Caim não conseguia dar o melhor, porque o melhor era dele. E eu vou dizer para vocês, toda idolatria é no fundo, uma egolatria. Alguém que adora uma coisa, no fundo, adora a si mesmo. Porque ela não adora a coisa, mas ela adora o prazer que essa coisa proporciona a ela. Será que você não está vivendo uma egolatria com sua vida profissional? Com seu esposo, com sua esposa? O que Caim adorava era o resultado que a terra proporcionava para ele. Por isso ele retinha tudo para si. E não tolerava uma vida em que a terra não lhe desse a resposta para as sementes que ele plantava. O ídolo é isso. Aliás, tem gente que está transformando Deus no ídolo. O ídolo é aquele que você dá alguma coisa para que ele te devolva multiplicado. É alguém com quem você faz uma jogada. Eu lhe faço uma oferenda, você me devolve um favor. Eu lhe dou uma oferta, você me devolve em dobro. Isso é o ídolo, é com quem você pode jogar, é com quem você pode barganhar. É aquele objeto, é aquele ser, aquela divindade, aquele ente que você compra os favores por meio de avisos prévios, por meio de tarefas prévias. Se eu for fiel, você vai ser fiel em dobro. Então sempre vale a pena. É melhor do que a XP. Vale a pena dizimar, vale a pena ofertar, porque ela volta sempre multiplicada 10 vezes mais. Talvez você esteja vivendo uma idolatria e confundindo isso com o evangelho, tentando comprar Deus, ou colocando o seu coração em qualquer outro ídolo. Caim fazia isso com a terra. Você faz isso com o quê? Porque no fundo, a única pessoa que você está tentando agradar nesse jogo é você mesmo. É só para se satisfazer. É a idolatria. Toda idolatria é uma egolatria. A Bíblia fala que Caim se afasta do Senhor e casa. Aí a pergunta: com quem Caim casou? Aí tem a teoria: Deus criou outras pessoas para Caim casar. Particularmente eu não acredito nisso, porque se Deus tivesse criado outras pessoas, essas pessoas não teriam a natureza adâmica, porque não seriam filhos de Adão e não seriam fruto de pecado. Aí seriam perfeitos. Não parece lógico isso. O que parece lógico é que a Bíblia não narrou exatamente tudo o que aconteceu. E naquele tempo as narrativas demonstram que as pessoas viviam quase 1000 anos. Meu irmão, pare para pensar numa coisa. Em 1994, o Brasil foi tetracampeão mundial. E uma produção americana fez um filme sobre o título do Brasil em 1994. Esse filme chegou aqui no Brasil com o nome Todos os Corações do Mundo. Todos os Corações do Mundo. Mas em inglês, o título original do filme era 2 Billion Hearts. 2 bilhões de coração. Ou seja, em 1994, a população estimada da Terra, segundo o último censo que havia sido feito, era de 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de habitantes era a população da Terra em 1994. Em 1998, o censo já apontava em 6 bilhões de pessoas. O que eu quero dizer é que a galera nasce rápido. A população cresce rápido. Pare para pensar que no tempo de Adão e Eva não tinha televisão. Guri nascia rápido. Pessoas vivendo 1000 anos. Cara, em 50 anos era tempo suficiente para já ter uma cidade inteira povoada. Certo? Então, apesar da minha brincadeira, é possível que Caim e Abel, já adultos, já não fossem as duas únicas pessoas da terra, junto com Adão e Eva. É possível que já tivesse mais gente. Tanto é que Caim diz: quem me encontrar vai me matar. Obviamente ele não falava dos pais dele. Possível que eles já tivessem
sobrinhos, netos? Possível. Voltando, Caim se distancia do Senhor, casa, e vai gerando pessoas, constrói uma cidade, coloca o nome dessa cidade Enoque. Não é aquele Enoque que é tomado para Deus. Esse Enoque que é tomado para Deus, ele é filho do irmão de Caim, ele é da linhagem do irmão de Caim, que é o Sete, não Abel. Caim vai construindo o seu próprio clã, com a lógica de Caim, e vai gerando um após outro, até que chega um homem chamado Lameque. Lameque. O nome Lameque quer dizer o poderoso. Lameque é o homem que tem alguns filhos. Tubal-Caim é o homem que inaugura as ferramentas. Em algumas versões vai dizer as armas. E Jubal é o homem que começa a fazer música. Pela primeira vez na Bíblia, a música é citada por meio de Jubal, um dos filhos de Lameque. E Lameque tem uma tônica. Pela primeira vez a gente vê um homem com duas mulheres. Lameque é o primeiro bígamo da Bíblia. Ele tem duas mulheres. E um dia ele resolve juntar o talento dos filhos. Um que constrói armas e outro que faz música. E ele resolve fazer uma música sobre um assassinato que ele cometeu. E ele faz uma canção, uma poesia. Eu não tenho a melodia dela, mas a Bíblia fala da letra. E ele diz: ei, escutem aqui, chamei você, acabei de fazer uma musiquinha aqui. E chama elas e diz assim: olha, um homem passou e esbarrou comigo, eu matei. Veio um menino e me provocou, eu matei também. E eu vou dizer uma coisa: Caim foi vingado 7 vezes, mas aquele que mexer comigo sofrerá 70 vezes 7. Meu trisavô era ruim, eu sou péssimo. A lógica de Caim vai perpetuando pela sua família, e ele assume essa posição. Eu sou ruim também, comigo é assim, ninguém pode mexer comigo. Aquele que mexer comigo, mexeu num vespeiro. Quem me trair vai ser traído 70 vezes 7 vezes mais. Quem me bater vai apanhar muito mais. Quem pisar no meu pé leva soco. A tônica de Lameque vai espalhando assim. E Lameque diz claramente: eu estou aqui para ser o poderoso, para ser o dominador. Eu passo por cima das pessoas. Eu quero conquistar aquilo que eu desejo. E quem se colocar no meu caminho, eu vou virar um rolo compressor e vou passar por cima. Para Lameque as relações são descartáveis, as pessoas são obstáculos. Aliás, as relações dele são a partir da lógica do consumo. Tanto é que pela primeira vez um homem tem duas. Ele quer consumir. E lá vai Lameque, falando isso e mostrando o que é a tônica de Caim. O que é o coração de Caim. Olhando para a história, a gente vê um outro paralelo. O paralelo de Jesus. Porque lá em Mateus capítulo 18, a gente vai ver que um dia Pedro, pensando na lógica de Caim, diz assim: vem cá, Jesus, até quantas vezes eu tenho que tolerar os erros do meu irmão? Será que até 7? Isso tudo? Aí Jesus olha para ele: um pouquinho mais. Besteirinha de nada mais. Perdoar 7 vezes? Não, eu porém vos digo, você deve perdoar 70 vezes 7. Olha outra vez em que esse número aparece. Na lógica de Lameque, segunda geração de Caim, aquele que provocar vai tomar 70 vezes 7 mais pancada.
Você deve dar 70 vezes 7 mais agressões a quem lhe provocar. Você deve devolver uma crítica com 70 vezes 7 mais força. Você deve devolver uma afronta, você deve devolver uma traição com 70 vezes 7 mais intensidade. Aí vem Jesus e contrapõe a lógica de Lameque e diz: não, uma ofensa, uma afronta, uma traição, uma ferida se devolve com 70 vezes 7 mais perdão. Jesus quebra a lógica de Lameque e apresenta uma tônica de vida inversa, completamente desproporcional àquilo que Lameque propõe. Veja o seguinte, na história de Caim e Abel, Abel não fala nada. Não tem uma frase na Bíblia de Abel. Abel não tem vez. Abel não tem voz. Só quem fala na Bíblia é o sangue de Abel. Deus fala: o sangue do teu irmão Abel está clamando, eu estou ouvindo. Está clamando contra você. Mas olhando para a história, em que só Caim fala, em que Caim é o protagonista, em que Caim apresenta, você prefere ser quem? Caim ou Abel? Acho que você prefere ser Abel, né? O bonzinho. Abel é o cara que vê Caim fazendo um culto a Deus e vem e mostra a forma certa de fazer. A gente pensa, né? O primeiro homicídio da Bíblia não foi por causa de um jogo de futebol, não foi por causa de política, foi por causa de um culto. Foi porque um achava que o culto do outro era melhor e matou por causa disso. É uma guerra de denominações, uma guerra religiosa, ocasionou o primeiro homicídio da Bíblia. Abel vê Caim fazendo um culto e mostra a forma correta de fazer culto. Caim, não é assim que se faz culto. O culto se faz assim. E ele sem voz, ele é morto pelo irmão, que é o protagonista da história, que é só ele quem fala. Ele quem dialoga com Deus, ele quem vai para lá, ele quem constrói a cidade. O protagonista do capítulo 4 é Caim. E você podendo escolher, você escolheria quem? Você quer ser quem? Abel. Mas eu vou te dizer, nessa história você não é Abel. Você é Caim. Nós somos Caim. A natureza humana é a natureza de Caim. Porque sabe quem é Abel? Jesus Cristo. Aliás, o escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 12, no verso 24, que Jesus é aquele que o sangue dele fala mais do que o sangue de Abel. Jesus é aquele, em Atos 8, o Filipe vai explicar para o eunuco etíope que ele era aquele que foi apresentado como ovelha muda. É aquele que morre sem falar nada. É aquele de quem retiram a voz. É aquele que retiram o poder de falar, mas não podem impedir que o seu sangue fale. E o sangue de Jesus tem falado até os dias de hoje. E falado que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus é o verdadeiro Abel. É o Abel melhorado. É aquele que por anos vê o homem apresentando sacrifícios a Deus. Vê o homem apresentando sangue de touros, sangue de bois, sangue de cordeiros, sangue de animais. E ele diz: esse sangue não tem poder para purificar. Eu vim aqui mostrar para vocês qual a verdadeira forma, a forma correta de apresentar um sacrifício diante do nosso Pai. Eu vim aqui apresentar o verdadeiro culto a Deus, coisa que vocês ainda não sabem. E apresenta a Ele o próprio corpo como sacrifício vivo. Ele é o cordeiro imolado diante de Deus, que tira o pecado do mundo. E por apresentar o verdadeiro culto, e por ser aceito, e por todos ouvirem a voz de Deus, olhando para Ele, dizendo: esse aqui, o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu aceitei Ele e aceito a oferta dEle. Eu vou ver o fruto do seu penoso trabalho. Eu vou me alegrar desse fruto. Eu vou me alegrar dessa oferta.
oferta, eu já aceitei ele. Esse aqui é o modelo de filho. É o que ele vai para o Monte da Transfiguração com Pedro, João e Tiago. Ele se acende acima de Moisés, acima de Elias, e ouve-se uma voz dizendo: esse aí é o meu filho amado, deem ouvidos a ele. Ainda que o mundo tente calar, o sangue dele vai clamar por vocês. Esse é o meu filho, essa é a verdadeira oferta, esse é o verdadeiro cordeiro, esse é o verdadeiro coração que eu quero que vocês entendam, que é fruto de um louvor que agrada os meus ouvidos. Essa é a verdadeira oferta. Deus escolhe a verdadeira oferta por meio do verdadeiro Abel. Jesus é o verdadeiro Abel. E eu quero dizer para vocês, para finalizar, que a essência do Evangelho, a essência, a verdadeira materialização do Evangelho, é a transformação de Abéis, ou de Caíns, em Abéis. O que o Evangelho visa proporcionar é transformar Caim em Abel. Aliás, qual é o maior exemplo de conversão do Novo Testamento? Quem? Quem? Pode falar alto. Paulo. E o que é Saulo? Senão um Caim, o homem que matava os seus irmãos, que perseguia os seus irmãos, que perseguia os seus irmãos por causa de culto. Um Caim que é transformado em Abel e passa a ser perseguido pelos seus irmãos. O maior exemplo de conversão do Novo Testamento é o paradigma do Evangelho. Um Caim transformado em Abel. É um violento transformado em perdoador. É o rancoroso transformado no que aceita e integra. É o que dá a revanche, é o que dá o reversal, transformado em alguém que oferece segundas chances. O Evangelho é isso, é a transformação dos violentos em amorosos. O Evangelho te ensina a perdoar. O Evangelho te ensina a suportar. O Evangelho te ensina a carregar a ofensa para si. Porque agora o seu coração não tem outro dono. Seu coração não é da terra. Você não tem mais o que perder aqui na terra. Porque você já tem tudo. O seu coração tem dono. É fácil entregar o melhor a Deus quando você percebe que Ele entregou o melhor dele por você. É tranquilo dar a Ele um louvor perfeito, dar a Ele um culto agradável, quando você percebe que você foi transformado em alguém à semelhança do verdadeiro Abel. Será que você ainda é Caim? Ainda não consegue perdoar quem te ofendeu? Será que você ainda raciocina na lógica daquela pessoa merecer um sofrimento 70 vezes 7 maior do que o que te infringiu? Porque talvez eu esteja falando com pessoas aqui que foram massacradas pelos pais, traídos pelos cônjuges, violentada por um chefe abusivo, e no seu coração há um desejo de uma vingança 70 vezes 7 maior. Eu quero dizer que o Evangelho é aquilo que te transforma em alguém tão pleno, tão bastante preenchido, tão satisfeito, que já não lhe faz mais falta suportar a perda. Porque o seu coração já tem um dono que preencheu tudo. Paulo diz: eu estudei minha vida inteira, eu me qualifiquei, eu era o melhor naquilo que eu fazia, mas tudo isso agora é puto como esterco. Não tenho nenhum problema em perder tudo aquilo, porque eu já achei minha pérola de grande valor. Eu agora sou Abel, eu não sou mais Caim. E aí ele diz assim: importa que eu vá para Jerusalém. E aí as pessoas dizem: Paulo, se você for para Jerusalém, eles vão te matar. Se você for para o campo, Abel, eles vão te matar. Os Caíns vão te matar. Ele está dizendo: eu não estou nem aí.
eu estou disposto até a morrer, se for necessário, pelo Evangelho, para entregar ao meu Deus um culto perfeito. Fica de pé. Porque talvez você ainda seja um Caim. Alguém que tem argumentos, alguém que fala, alguém que quer resolver no grito. E quantas pessoas você tem levado ao campo para se vingar? Para destilar todo o ódio que você tem no seu coração, toda a amargura que você vem nutrindo, pelo senso de rejeição que você carrega, pelo senso de injustiça que vem sendo impregnado desde que você sofreu aquela ofensa. Na cabeça de Caim era razoável a vingança dele. No coração de Caim era justo que ele se vingasse de Abel. Abel não tinha nada que se meter no negócio de apresentar a oferta a Deus. Na cabeça de Caim, talvez o invejoso fosse Abel, porque é Caim que apresenta primeiro a Deus. Na cabeça de Caim, Abel não tinha nada que ir lá. Quem te chamou aqui, cara? Esse negócio de culto entre mim e Deus. Abel se mete. Na cabeça de Deus, Abel era o paradigma que Caim deveria olhar e aprender. Na cabeça do mundo, Jesus está se metendo em uma religião já formatada como o judaísmo. Na cabeça dos romanos, Jesus está se metendo a se arvorar como Deus, como César. Na cabeça dos fariseus, Jesus está se metendo em uma relação de culto que já estava pré-formatada antes dele chegar. Na cabeça de Deus, Jesus era o paradigma de adoração que ele queria que o mundo fosse espelho. Jesus estava formando uma geração de pessoas que seriam semelhantes a ele. E o Evangelho é um convite a isso. É um convite para os Caíns se transformarem em Abéis. É para você que ainda guarda tanto rancor no coração, que não consegue se libertar de um desejo de vingança absurdo, que já lhe toma o sono. É para você, carnal, na semelhança de Lameque, que vive os 70 vezes 7, talvez seja o número de parceiras que você deseja ter, ou de parceiros, que coleciona relações em formato de consumo. O convite do Evangelho é para você, Caim, para você se transformar num Abel, para você ser transformado num Abel. E isso só acontece por meio de um milagre. Como a luz que apareceu no caminho de Damasco e jogou Saulo por terra, Jesus quer brilhar na sua frente hoje. Jesus quer transformar seu coração. Jesus diz: Ananias, vá lá e fale com Saulo, e eu vou dizer para ele o quanto ele vai prosperar, o quanto ele vai... Não, Jesus não diz isso. Jesus não diz o quanto eu vou dar a ele, os carros que ele vai ter na garagem. Jesus não diz o quanto ele vai ter de bênçãos materiais. Jesus não diz isso. Jesus diz: vá lá e eu vou contar para ele o quanto ele vai padecer e sofrer pelo meu Evangelho. Que loucura! Que oferta mais louca! Quem quer aceitar um negócio desse? Quem sabe que já foi preenchido no seu coração de tal forma que nada pode separar ele desse amor. É o mesmo Saulo que vai dizer: para mim eu tenho por certo que as aflições, que o sofrimento, que a tristeza, que a angústia, que as provações desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você quer ser Abel? De verdade? Sabendo que isso pode implicar na perda da sua voz, sabendo que isso pode implicar em algumas perdas, como suportar traições às vezes. Eu não estou falando de ser um idiota, eu estou falando de ser preenchido, de ser pleno, de não ter mais o coração ligado à terra, ligado a bens materiais, ligado a nada disso, a tal ponto de que se Deus te der isso, você vai entender: eu sou só mordomo, isso aqui não me faz falta. Eu sei padecer todas as coisas, e sei também estar abastado. O próprio Saulo, o agora Abel, vai dizer isso.
Eu sei estar em fartura, eu sei também estar em carestia. Eu aprendi que eu posso estar passando por necessidade, ou eu posso estar cheio da grana. Eu posso estar com fome, ou eu posso estar montado no dinheiro. Aliás, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O mesmo Saulo vai dizer: por amor de ti, nós somos enviados à morte todos os dias e reputados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando você vira Abel, você não precisa mais sair correndo atrás de like. Você não precisa sair correndo mais atrás de aprovação. Você não precisa mais mudar seu cabelo, mudar sua orelha, mudar sua estética para ver se alguém te aceita. Você não precisa mais ficar com aquele desejo: eu tenho que pertencer àquele grupinho, eu tenho que ser aceita por ela. Se ele não me aceitar, minha vida acabou. Se ela não voltar para mim, minha vida acabou. Você para com isso. Por quê? Porque está escrito que Deus aceitou Abel e sua oferta. Antes de aceitar a oferta de Abel, Ele aceitou Abel. Antes de aceitar o seu louvor, Ele aceitou o seu coração. Se você entender que você, sendo Abel, já foi aceito por Ele. Eu já fui aceito. Eu não preciso mais ser aceito em lugares. Eu não preciso mais andar tão carente. Eu não preciso mais de like. Eu não preciso de mais nada. Ele já me aceitou. O Evangelho é isso. É a transformação de Caíns em Abéis. Feche seus olhos e ore ao Senhor com a certeza que Ele te aceitou. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente ler a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Cantamos pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti. Pelo sangue que verteu na cruz, é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem foi transformado em Abel, porque Deus aceitou Abel e a sua oferta. Deus recebeu Abel e a sua oferta. Deus recebeu você e o seu coração.
Deus recebeu você e seu louvor. Deus recebeu você e suas lágrimas. Deus recebeu você e seu desejo de recomeçar. Deus recebeu você e seu pedido de uma nova chance. Deus recebeu você e sua história. Deus recebeu você e seus traumas. Deus recebeu você e sua adoração. Deus recebeu o seu coração e todos os seus traumas que você traz consigo, suas crises existenciais. Deus recebeu você. Ele está te recebendo de braços abertos. O que é que você veio entregar para Ele? Só o que sobra do seu tempo? Ou o desejo de uma vida inteira ao lado dele? O que é que você veio entregar para Ele? Isso denota se você ainda é Caim ou se você já é Abel. Você dá o seu melhor para Deus? Você está aqui de todo o coração? Será que isso aqui é só uma missa de corpo presente, mas de coração ausente? Será? Isso denota. Mas se você ainda é Caim, o altar está pronto para Caim morrer e Abel ressuscitar. Feche seus olhos, vamos orar. Ah, Senhor, que no altar da adoração os Caíns sejam sepultados nessa noite e que renasçam Abéis. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para transformação. O Evangelho é poder de Deus para ressurreição. O Evangelho é poder de Deus para uma nova vida. Sepulta em nosso coração o espírito de Lameque, o espírito da revanche, da vingança, do ciúme, e coloca em nosso coração o espírito do verdadeiro Abel, o que suporta, o que perdoa 70 vezes 7, o que está tão satisfeito que pode suportar a perda, porque sabe que em Cristo já tem tudo. Quando a nossa oferta é aceita, quando o nosso coração é aceito, nada mais nos faz falta. Perdoar é isso, perdoar é perder, é suportar perdas. Quando a gente sabe que a gente já tem tudo em Deus, as perdas são irrelevantes. Que o Senhor possa levantar os perdoadores nessa noite, os misericordiosos, aqueles que apresentam um modelo de culto ao mundo, sabendo que isso pode custar perseguição, pode custar traições, pode custar afrontas, pode custar ofensas, mas a recompensa é ser aceito diante do trono de Deus, é ter o nosso coração e a nossa oferta aceitos por quem verdadeiramente importa, pelo nosso maior amor, o nosso Senhor, o nosso Pai, aquele a quem devotamos tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja dada toda a glória para todo sempre. E em teu nome nós dizemos que o amor desse Pai, a graça do Filho, o verdadeiro Abel, a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor. 'A minha vida é